Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no nosso podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região e vamos trazer também alguns conteúdos que são de interesse das organizações, são de interesse da sociedade. Então, essa turma tão querida atua com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram individualmente. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, sou um homem branco, de 50 anos, cabelo bem curtinho, quase já sem cabelo, mas vamos seguindo. Tenho uma barba rala, mais ou menos grisalha. Estou usando hoje uma camiseta cinza que tem a estampa do Dia de Doar, um coração estilizado nas cores verde e amarelo, e abaixo a descrição Dia de Doar. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, também nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Facebook. No YouTube é importante que você ative o sininho para receber as notificações, né? E também agradecer ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, essa empresa que foi criada para apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento na execução e também na prestação de contas. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de bater um papo super especial com esse jovem rapaz aí, que vai logo se apresentar, um amigo que a captação me trouxe, o Carlos Roberto Roncaglio, ou Carlos Roberto Roncalho, ou então simplesmente o Beto do bairro da Juventude. Enfim, Beto, seja muito bem-vindo. Te agradeço, né, essa disponibilidade tua também de falar. E muito importante, a gente vai falar sobre captação de recursos, né? Vamos falar um pouquinho sobre lei de incentivo, vamos falar um pouquinho sobre outras fontes de recurso para as organizações. Meu caro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Loriberto. Para mim é uma honra, né, estar aqui, né, ser convidado aí por esse podcast aí muito legal, dádiva e gratidão, né? Tenhamos muitas dádivas na nossa vida, né? Sejamos sempre gratos, né, pelas essas dádivas, né? Então, a honra é minha. Minha autodescrição é muito fácil. Eu tenho 1,87 m, sou pouco provido de cabelo, vamos dizer assim, para não dizer careca. A barba rala, uso óculos, estou hoje com uma camiseta branca com uma frase que me inspira muito, e a frase é ser, fazer e inspirar o bem. Que legal. Então, está muito ligado à questão da mobilização de recursos, né? E sou economista formado, né, de formação, pós-graduado pela FGV, pós-graduado pela Unesc, né? E é um prazer muito grande falar de mobilização de recursos, que é o que respiro, né? Eu respiro isso todos os dias, passo, né? E tem que agradecer a cada momento, porque a gente acaba transformando muitas vidas através da mobilização de recursos. Que legal. Beto, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Eu falei há pouco que você é do bairro da Juventude, né? Mas antes de ser bairro da Juventude, você teve aí uma trajetória também. Conta um pouquinho para nós como é que foi isso aí. Eu particularmente não gosto de falar muito de mim, né? Eu gosto de falar das coisas que a gente faz, mas vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai, minha mãe, eu sou filho adotivo, fui adotado com 5 anos de idade. Sou natural de Gaspar, uma cidade muito próxima a Blumenau, né? Chamada o Coração do Vale. Né? E saí de Gaspar com 5 anos de idade, fui morar num município bem próximo de Gaspar, que era Ilhota. Depois, com 6 anos de idade, fui a Itajaí e fiquei até os meus 22 anos, onde casei.
e saí de Itajaí em função de motivos profissionais, sempre transferido. Estou casado ainda com a mesma mulher, Opa, 31 anos. legal. Tenho 2 filhos, o Carlos Roberto Roncalho Filho, levou meu nome, bem feito para ele, como diz o outro, né? Tenho o Guilherme Roncalho, então o Carlos é engenheiro de profissão, o Guilherme é formado em Direito, a caminho aí da magistratura dele, então acho que é muito legal isso. Ter Bacana. filhos e criar filhos sempre é muito bom, né? Comecei a trabalhar com 13 anos e naquela época que eu comecei a trabalhar, eu estou falando aí de anos 80, ainda podia, né, assinar a carteira de trabalho com 13 anos de idade, né? Hoje não pode É mais. verdade. Trabalhei num depósito, na Sal Pereira, foi o meu primeiro trabalho. E na época tinha curso de datilografia e eu fiz para trabalhar no escritório. Meu sonho era trabalhar no escritório. Me lembro, o primeiro dia que eu trabalhei no escritório foi de calça branca, de bicicleta. Cheguei lá, a calça estava cinza. E desde então, desde os 17 anos, eu trabalhei nesse atacado. Eu fui indicado para trabalhar numa grande empresa na área comercial. E essa empresa chama-se Sadia, hoje BRF do Brasil, né? Trabalhei 16 anos na Sadia, na área comercial. Trabalhei na área comercial, na área de expansão de mercado e na área food service, que eu fui o pioneiro abrindo o mercado food service em Santa Catarina para essa grande marca. Depois eu trabalhei na grande concorrência deles, que era a Perdigão, e quase 6 anos, né, trabalhando com a Perdigão. Eu me mudei para a cidade de Joinville, há quase 6 anos. E comecei a trabalhar nessa área de venda, atendendo grandes players de mercado, né? Então, atendia grandes redes de supermercado e na época a gente chamava de key account, né? Que era uma nomenclatura que eles davam para esse tipo de vendedor, né? Depois, no ano de 2000, eu não quis mais carteira assinada na minha vida. Eu queria algo diferente para mim. Eu comecei a trabalhar como representante comercial, né? Sempre na área comercial. Eu sempre tive essa veia muito forte comercialmente. Isso eu acho que eu herdei do meu pai. Meu pai era extremamente comercial. Eu aprendi com ele. Atendia bem, né? Como se abordava, como se argumentava, como superava, né, os nãos, né? E aí eu comecei a trabalhar de representante comercial numa empresa chamada Juriti, Conserva Juriti, ali perto de Jaraguá, que agora eu me esqueci o nome da cidade. Guaramirim, Guaramirim. cidade. Conserva Juriti. E passou um momento muito difícil na minha vida, financeiro, né? Que eu saí de uma empresa que eu ganhava tipo 10 salários, 12 salários mínimos por mês. Comecei a ganhar 2 salários mínimos, né? Viver de comissão não era fácil, né? E o mercado, ele é muito engraçado isso. Os clientes que eu atendia com 16 anos de Sadia e Perdigão começaram a me rejeitar em função de eu ser representante comercial. Olha só. Eu sempre digo que a área comercial, como a área de mobilização, a gente pode superar com relacionamentos, bons relacionamentos. Eu sempre tive bons relacionamentos. E aí eu comecei a não visitar mais os compradores, e sim os donos dos negócios, e explicar por que eu estava ali. Uma vez eu cheguei numa rede de supermercado e disse para o dono do negócio, né? Eu trabalhei para a tua rede 20 anos, grandes marcas. Eu sempre trouxe o melhor negócio para o teu negócio. Né? Está crescendo e tu estás expandindo porque eu acho que tem também a minha mão envolvida nisso, quanto vendedor e representante comercial. E agora eu estou precisando justamente dessa tua visão, que hoje eu preciso cadastrar a minha linha aqui e tu entender que a minha linha é importante para o teu negócio e eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia nas minhas grandes empresas como representante comercial. Aliás, eu não vou fazer a mesma coisa, vou fazer melhor. E assim eu fui cadastrando nas grandes redes, né? Para ganhar volume, ganhar. E eu me lembro que a primeira promoção que eu cadastrei nas grandes redes, né, de Santa Catarina, minha primeira comissão deu R$ 9.000. Sim, cheguei a estourar uma champanhe em casa, Com de tanta certeza. felicidade. E apareceu uma empresa na minha vida chamada Balduco, e eu trabalhei quase 12 anos em representação comercial, uma grande empresa.
Em 2011 eu saí dessa empresa por fatores da empresa, nacionais, eles acabaram com a questão de representação e começaram a trabalhar com vendedores CLT. E eu me deparei com uma coisa muito estranha na minha vida. Eu não sabia o que que eu queria fazer mais na minha vida, né? Porque eu não queria mais vender, não queria mais carregar pasta. 29 anos da minha vida eu viajei, não vi meus filhos crescerem, Uhum. né? E eu era extremamente dedicado ao que eu fazia, como eu sou hoje. E eu resolvi ficar em casa. Não queria mais viajar, não queria mais cama de hotel, não queria mais comida de hotel. Uhum. E eu fiquei 4 meses vagando sem fazer nada. E a minha família não sabia. Eu saí de casa pronto, com a minha pasta na mão, mas eu não tinha nada para fazer, né? E um dia eu cheguei no restaurante de uma rede de supermercado aqui, na região, e comprei um jornal. No jornal estava assim: precisa-se de assessor comercial para a área comercial, ligar no número tal. E aquilo me chamou a atenção, né? O que é ser assessor comercial? O que é dar assessoria? Aham. E eu tinha formação de economia, sabia alguma coisa, comecei a estudar isso e liguei para aquele número. Era uma grande empresa da região que estava com uma dificuldade financeira grande, e só existia um canal de vendas naquela empresa, potencial gigante. Falei 1 ano e 2 meses dando assessoria para aquela empresa. A gente tirou a empresa de uma dívida de 5 milhões por um superávit em praticamente 14 meses. Olha. Foi assim uma coisa que eu comecei a fazer espontaneamente e comecei a ficar ainda melhor. Comecei a estudar, comecei a fazer a minha segunda pós-graduação em relação a isso. E aí esse cara começou a falar para outras pessoas, né, o que eu fazia, para outras empresas, esse Uhum. empresário. E aí começou a vir mais empresas, mais empresas, mais empresas. Quando eu vi, eu tinha um portfólio de 45 empresas que eu fazia assessoria comercial. Montar a Uhum. equipe, treinar a equipe, vender, abrir canais de distribuição, trazer novos clientes, fazer planejamento estratégico, fazer planejamento comercial. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Aham. E aí um dia eu trabalhando numa empresa aqui na Isara, ele me disse: tem uma organização social que precisa dos teus serviços. Eu era doador do bairro da Juventude, eu não sabia. Minha mulher doava. Olha Eu não só. conhecia o bairro da Juventude, eu conhecia de passagem. Eu disse: o que, que eles estão precisando? Eles estão precisando de um cara com o teu perfil, que eles querem fazer um plano de mobilização de recursos para a instituição. Eu vim para a instituição, falei voluntariamente na época. Era um trabalho de 8 meses, assim, para a gente fazer todo o diagnóstico, entender a instituição, entender o mercado, entender o público. Eu fiz esse plano, mas no quinto mês a diretoria me chamou e o conselho me chamou e me convidaram para fazer parte do bairro da Juventude como coordenador de mobilização de recursos. E aqui estou. Isso era 2014, fazem 7 anos. Quando eu entrei na instituição, a instituição captava 3,7 milhões por ano. E esse ano a gente vai bater 13 milhões de reais. Eu estou feliz por isso. Que legal. É o homem dos milhões aí, então. Por onde passa. Poxa, que história Graças a Deus. bacana. É... Que legal, Beto. É bom ouvir assim. é, Imagino que para quem vê só a foto não vê o corre, né? Que tem para chegar no flash, né? E é legal contar essa trajetória para as pessoas entenderem que não tem nada que acontece sem esforço, sem dedicação, né? E penso que vai ser um pouco do recado que você vai deixar aqui também, com relação a essa. Eu falei antes captação de recurso e eu quero me corrigir aqui, né? Nós vamos tratar depois especificamente a mobilização, que é diferente, é mais abrangente, né? Conceitualmente fica melhor, né, de entender tudo isso. Legal, Beto. Eu abri caixinha de pergunta e vieram alguns questionamentos e eu tentei assim deixar isso de uma forma organizada. E para falar de mobilização, eu acho que a gente tem que começar do início, né? E queria ouvir de você, por onde é que a gente começa a mobilizar recursos? Acho que um pouquinho você já deu dicas aí do que você fez no bairro, né? Mas vamos lá, vamos reforçar esse pensamento aí. Por onde é que a gente começa?
Esses 7 anos, ô Loriberto, que eu trabalho aqui no bairro da Juventude, eu tive o prazer, né, e a honra de visitar muitas instituições no Brasil. Muitas, né? Então, nesses 7 anos foram mais de 50 instituições. E o bairro da Juventude promoveu algum tipo de trabalho dentro dessas instituições, voltada para a gestão, voltada para planejamento estratégico, voltada para mobilização de recursos, educação. E hoje, graças a Deus, o bairro da Juventude ele acaba sendo um case nacional, né? Nessas categorias, nesses segmentos profissionais. Né? E a gente fica muito feliz. Acho que o bairro, ele desde 2002, quando implementou o estratégico na instituição, ele busca sempre a profissionalização, né? Eu acho que a gente tem que começar por aí, né? O terceiro setor e as organizações sociais, a grande maioria, e eu estou falando aí de 85% das instituições, ainda a gente, né, vê a mesma característica, né? O fundador ainda está à frente, o fundador capta recurso, o fundador administra, o fundador cria o estatuto, o fundador bate o escanteio e cabeceia, enfim, o fundador faz tudo, né? E a gente sabe que, às vezes, por falta de conhecimento, ou de estrutura, ou mesmo de apoio, acaba ficando a mobilização de recursos em segundo plano, né? Mas é uma retórica muito interessante isso, né? A mobilização de recursos fica em segundo plano, mas a primeira coisa, e é uma pesquisa que aconteceu lá em 2015, se eu não me engano, o GIF que fez, e perguntava, né, qual é o seu maior problema hoje dentro da sua organização social? Essa era a pergunta. E a primeira coisa que aparecia lá era captar recurso, ou falta de recurso, ou não temos recurso. Né? E a mobilização sempre fica em segundo plano, né? Parece que a mobilização, quando é tratada dentro das instituições, ela precisa automaticamente se pagar para poder existir. Né? E a gente tem que imaginar e pensar que as organizações precisam entender que precisa investir para que realmente tenha um setor de captação de recursos. Né? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com planejamento. Não tem outra maneira de fazer. Então, a primeira coisa que eu sempre indico para as instituições é o seguinte: primeiro, fazer a leitura do cenário atual da tua instituição. Qual é essa leitura que a gente faz, né? Entender ela. Como é que a tua instituição está hoje, respirando, né? Se está respirando, né? Às vezes está morta e nem sabe, né? Então tem que fazer um diagnóstico muito fino, muito apurado e muito detalhado. Quando eu falo em detalhado, né? Quando eu vim para dentro do bairro da Juventude fazer esse diagnóstico como assessoria, eu perguntei, e as meninas ficaram apavoradas comigo, né? Falei, quantas folhas de A4 vocês gastam por mês? Como assim, folha de A4? Eu vou saber? A impressora imprime. Pois é. Se a gente não consegue controlar as pequenas coisas, vocês imaginem as grandes. Né? Então, é muito importante isso. Né? Eu sempre digo o seguinte: precisa começar com uma estrutura de mobilização de recursos com 10, 20 funcionários. Começa com um funcionário. E, às vezes, eu sempre provoco as instituições a fazerem isso. Né? Será que esse captador ou esse mobilizador de recursos não está já dentro da tua instituição? Tu pode desenvolver ele, né? Porque ele já está com a causa, né? Na introspectiva, né? Tá introspectado a causa nele já, né? O que eu posso fazer, né? Será que eu não posso desenvolver essa pessoa e transformar ele num mobilizador de recursos, né? Então, às vezes, o perfil está dentro já e a gente começa a procurar fora. Né? E eu sempre digo que eu dou uma sugestão, né? Vocês precisam saber qual é o propósito de vocês e a causa de vocês. Né? Isso é muito claro. Eu sempre digo que o que nos move em captar recursos no bairro da Juventude é o nosso propósito. Não é outra coisa. A gente não pegar esse recurso e transformar e oferecer o melhor para nossas crianças, jovens e adolescentes, alguma coisa está errada. A gente precisa rever. Né? Então, olhem para o seu propósito, né? Então, descubram por que vocês precisam captar recursos. Essa é a primeira pergunta, o porquê. Não o quanto. O quanto é uma consequência daquilo que vai fazer. Mas por que eu preciso captar recursos? Se vocês conseguirem responder essa pergunta,
eu acho que 50% do caminho já foi percorrido. Né? Então, eu dou a sugestão: crie uma campanha para pessoa física, uma campanha para pessoa jurídica e procurem dentro dos serviços que vocês oferecem uma maneira de criar um projeto, seja um projeto incentivado, seja um projeto livre, né? Projeto sempre atrai os bons olhos dos investidores que querem colocar recurso nas instituições de vocês. Então essa é a dica que eu dou, né? Não adianta criar 10 campanhas, criar 20 eventos. Não é assim que se faz. E isso tudo tem que ser documentado, colocado dentro do planejamento. Feito um plano de ação para a campanha da pessoa física, para a campanha da pessoa jurídica, para o projeto, para saber o que vocês estão fazendo, criar indicadores, criar metas, né? E verificar os resultados. E esses feedbacks é bastante importante com a equipe que vai ser estruturada, criada. Quando eu falo equipe, pode ser uma pessoa, uma equipe. Depois duas vão ampliando a equipe, três vão ampliando. Hoje, no bairro da Juventude, nós somos 12 pessoas que a gente capta recursos. É bastante gente. Só que precisa ser planejado, porque senão não adianta ter 12 e não dar resultado no final do ano, no final do mês ou no final da semana. Uhum. Isso precisa ser bem estruturado dentro de um planejamento. Acredito que daí sim as instituições começam a perceber a mobilização diferente. Eu acho que tocasse num ponto super importante que é a questão do planejamento, né? Bom, são poucas, eu imagino, que conseguem fazer um planejamento, ou às vezes o planejamento ele é feito na cabeça de dois, três da instituição. E aí eu penso que é importante ter essa união também interna, né, de quem é associado, de quem está na direção, e aí a gente tem vários formatos também nas organizações, mas que isso não seja na cabeça de apenas um planejamento, que daí também não é planejamento, é a vontade do fundador muitas vezes, né? E aí tem que estar casado com o propósito, e acho que eu concordo super com isso, né? Tem que ter esse alinhamento, né? Eu tenho que saber por que a minha instituição existe, né? Quais são os propósitos para o qual ela foi criada e a partir disso então construir esse planejamento. Como é que é feito esse planejamento aí dentro do bairro? Assim, vocês fazem ele com muita antecedência? Ele é anual? É para 5 anos, como às vezes a gente ouve assim, não, você tem que pensar a empresa para 5 anos, né? Como é que funciona isso dentro do bairro? Essa dinâmica ela mudou bastante, né, nos últimos 5 anos, né, em relação ao planejamento. O bairro ele já existe planejamento estratégico da instituição, né, que é o grande guarda-chuva da instituição já desde 2002, com o apoio aqui da universidade, grande voluntário que nós temos aqui, que é o Pierre, é um cara excepcional, fora da curva, ele está mais de 20 e poucos anos já dentro da instituição, sempre trabalhando com o planejamento da instituição. Já contratamos a Fundação Dom Cabral num período da instituição para que realmente faça um trabalho direcionado. E a gente, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, a gente deixou de lado a Dom Cabral no sentido de ter maturidade suficiente para que nós tocássemos o planejamento estratégico. Né? Então, a gente foi em busca dessa maturidade profissional. Mas, mesmo assim, a gente sempre diz aqui no bairro da Juventude que a gente precisa ter uma pessoa de fora, sempre provocando a gente, né? Porque às vezes a gente cai na nossa rotina, na nossa loucura, e às vezes deixa o planejamento de lado. Tu falou uma coisa muito interessante, nós usamos a metodologia aqui de engajamento e envolvimento no planejamento estratégico. Então, a gente pega pessoas de todos os setores que representam esses setores, que a gente não consegue botar 240 funcionários para pensar o planejamento estratégico. Então, a gente pega essas pessoas-chave dos setores, a gente senta na mesma mesa para discutir o planejamento estratégico. E essas pessoas provocam nos seus setores esses movimentos de tipo de construir SWOT, né, que todo mundo dá os seus palpites, de construir as estratégias, de construir os seus planos de ação. Por quê? Porque a responsabilidade do planejamento
da sua execução e do seu resultado não é único, exclusivo do CEO, do diretor, do coordenador. Não, ele é coletivo, ele é de todo mundo. Então, esse sentimento de pertencer, né? Pô, eu ajudei a construir, eu estava junto, isso aumenta muitas características profissionais, né? Como responsabilidade, comprometimento, entregas, né? Melhorias, dar feedback e receber feedbacks, enfim, isso tudo deixa cada vez mais o nosso planejamento mais forte. E é muito engraçado, não é só mais forte, é mais próximo, bem acolhido, muito mais conectado com o nosso propósito, a nossa missão. Quando as instituições percebem que o seu planejamento está totalmente conectado com o propósito e a missão, cara, os resultados são extraordinários, assim. Respondendo aquela tua pergunta do período, né? Lá em 2002, nós fazíamos planejamentos para 5 anos. Hoje, nós fazemos planejamentos para 2 anos. Né? E cada vez mais fragmentado isso dentro dos setores. E cada vez mais a gente cobra no sentido de perceber esse movimento mais afinado com indicadores, metas e resultados. Então, a gente sabe o que a gente está lendo dentro dos setores, quais são as métricas que a gente está usando. Quando a gente chega no final do ano, né, a gente compila tudo isso, né, para o fechamento do relatório anual, vou dizer para ti que sim, nos últimos 4, 5 anos, a gente tem uma evolução gigantesca de entendimento e profissionalismo em relação ao nosso planejamento estratégico. Legal. Então, acho bastante interessante as instituições sempre terem isso em mente, né? É muito bonito o planejamento estratégico, quando se escreve bonito, deixa tudo maravilhoso e tal. Mas planejamento estratégico não foi feito, não pode ser criado para ficar dentro de gaveta. Precisa estar incorporado nas pessoas, que a gente consiga aplicar e executar dentro dos nossos setores com os nossos, né? Nossas equipes precisam entender o que são indicadores, o que são métricas e metas, e por que elas precisam entregar os resultados. Né? Por quê? A gente está construindo agora, a gente está investindo aqui 13 milhões de reais no centro de inovação, e está muito, muito claro para as pessoas o porquê que a gente está fazendo isso. Entende? E se fosse há 10 anos atrás, as pessoas perguntariam o seguinte: por que o bairro está fazendo uma obra desse tamanho? Por que o bairro quer trabalhar com inovação? E aí vinham os porquês, né? Quando a gente começa, nós temos 2 pilares muito fortes aqui, que é a educação integral e a assistência social. Quando a educação, quem trabalha com educação entende, quem trabalha com assistência entende, né? Há 10 anos atrás, elas trabalhavam assim. Hoje, elas trabalham assim. Entende? Então, hoje elas estão conectadas. Não existe educação sem assistência. Não existe assistência sem educação. Entende? A gente precisa entender os propósitos e conectar as coisas. Vamos falar só um pouquinho para quem está nos ouvindo aí e vai consumir esse conteúdo, né? Traça um rápido paralelo assim do que é o bairro da Juventude, o que é a instituição, né? Para a gente entender, porque muitas vezes, né, você fala buscar pessoas dos setores, né? Porque não dá para juntar os 240, né? Então, e nós estamos falando aí de milhões também, de orçamento anual. Então, só para entender, né, o pessoal entender o que é o bairro da Juventude. Depois a gente retoma aí com mais as questões aí que ainda também tem de perguntas que vieram aí para nós. Falar do bairro me deixa muito feliz e muito motivado, assim. O bairro da Juventude, ele é uma organização social sem fins lucrativos, criada lá em 1949. Então, nós completamos 73 anos nesse ano, dia 1º de setembro, nosso aniversário. Foi uma iniciativa do Rotary Club, né? A cidade de Criciúma, ela fica na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, né? Então, no extremo sul. Quando o Rotary criou isso aqui, por incrível que pareça, em 49 já existia crianças de rua, e pela característica econômica da região, que era extremamente baseada no carvão, nessa época, em função das grandes galerias, né, a gente diz aqui descer a mina, né, descer nas grandes galerias para extrair o carvão, muitas crianças ficaram órfãos, né, sem pai, né?
e a mãe precisava prover a casa, né? E é muito difícil, porque em 1949 a mulher não tinha o mercado de trabalho como tem hoje, né? E as crianças ficavam na rua pedindo, enfim, à mercê disso, né? Eu estou falando de 49, nós estamos em 2022, né? Olha só, né? Questão social lá na época. O Rotary construiu começou a construir um prédio aqui. Então, o bairro da Juventude são 3 casas na entrada principal, uma central, 2 laterais assim, né? E depois tem o terreno, né? O terreno dá mais de 38 mil metros quadrados. Hoje são 18 mil metros quadrados construídos, físicos, né? Com o nosso novo centro de inovação. Nós atendemos hoje 1.600 crianças, né? Dividida na primeira infância, são bebês de 3 meses. Nós temos um berçário aqui até crianças de 6 anos. Essas crianças de 6 anos, quando completam 6 anos, começam a ser alfabetizadas, né, dentro da metodologia educacional da instituição. Elas passam por daí elas vão para a escola. Tem uma escola municipal instalada dentro da nossa instituição, que é a maior do município. E toda a questão administrativa, pedagógica, questão financeira e planejamento é tudo feita pela instituição. A instituição não abre mão disso, né? Os professores que lecionam nessa escola vêm da prefeitura. Não onera essa folha dentro da instituição. E além disso, então é educação infantil, fundamental. Nós oferecemos 7 cursos profissionalizantes aqui. E a gente forma por ano 350 jovens para o mercado de trabalho de 14 a 18 anos. Seja o primeiro emprego, ou seja o jovem aprendiz. Né? E a gente tem uma qualidade gigante, porque até final desse ano, aliás, nós temos uma parceria com o Senai desde 1963. Então, certificados são Senai, que manda essas crianças para o Brasil todo. O certificado Senai é muito respeitado. A partir desse ano a gente rompe com o Senai, né, por motivos vários aí, e a gente vai tocar a vida junto aqui, pelo certificado especial com parceria com a Unesc, que é a nossa universidade, né? Parte da instituição. A gente vai continuar fazendo a melhor entrega a nível de educação. Estamos construindo agora, né? Esse espaço do ensino profissional era 1.500 metros, a gente passa por um espaço de 3.300 metros quadrados, 3 andares com elevador, agora o primeiro elevador na instituição, a quebra de paradigma aí. Dentro desse centro, que já foi batizado, o nome é CLIC, CLIC, Centro Lúdico de Inovação e Criatividade do bairro da Juventude. Vai ter robótica, vai ter espaço maker, vai ter Lego, vai ter espaço de cocriação, vai ter incubadoras tecnológicas, vai ter a universidade aqui dentro nos apoiando, empresas privadas de tecnologia, apoiadores que adoraram o espaço. A gente construiu agora, terminamos a obra física, estamos mobiliando agora, e em março de 2023 a gente entrega para a comunidade. Dentro desse centro, que é o centro profissional, né, que é o centro lúdico de inovação e criatividade, a gente começa a trabalhar crianças a partir de 4 anos. Por quê? Porque nós sabemos que daqui a 5, 10 anos o mercado de trabalho vai mudar consideravelmente. A gente precisa entregar a melhor mão de obra e também gerar as melhores oportunidades para eles que estudam aqui dentro do bairro da Juventude. E principalmente desenvolver novas habilidades e competências que o mercado de trabalho vai exigir. Então essa é a nossa grande proposta, nosso grande objetivo. E deixo todo mundo aqui já convidado para março de 2023. Venha até o bairro da Juventude participar do nosso grande momento. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na nossa educação integral que a gente faz todos os dias aqui dentro do bairro da Juventude. Esses 1.600 é diário? Diário, em período integral. Somos hoje uma das maiores, se não a maior, da América Latina em atendimento em período integral. Olha aí. Todos os dias aqui são consumidos muita coisa. Então aqui, se eu for falar em volume, nós temos um orçamento anual de 9 milhões de reais e a gente precisa captar recursos todos os dias, está muito planejado. E, Loriberto, a gente sempre fala assim, pessoas, mas como é que eles fazem isso? A gente vai captar 13 milhões de reais em 2022, 100% desse recurso vem da iniciativa privada. Nós temos parcerias, sim, convênios com o setor público, né?
A prefeitura é uma grande parceira da instituição, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Judiciário, né? São grandes parceiros da instituição, mas através de convênios e às vezes através de projetos também, que a gente acaba acessando o recurso. Então, a gente fica muito feliz, porque os órgãos públicos são grandes provedores também da instituição e entendem isso. Mas a gente não quer uma chancela financeira recorrente desses órgãos, por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente conta muito com a iniciativa privada, pessoa física e pessoa jurídica, né? Seja projeto, seja recurso livre. Então, a gente tem orgulho e a gente está sempre buscando a sustentabilidade financeira da instituição nesse modelo que até hoje está dando certo e a gente está conseguindo escalar. E as pessoas, e as empresas, empresários, empreendedores entendem realmente o propósito da nossa instituição. Legal, acho que tu deu uma deixa bem interessante, que tem uma relação também com algumas questões que vieram aí a respeito de onde buscar o recurso, né? Muitas organizações, quando são criadas, elas acham que só existe o recurso público, né? Das suas mais diversas formas, né? Seja convênio, seja parceria, seja lei de incentivo, né? Que também veio uma pergunta relacionada, né? Se o bairro usa, mas principalmente a tua fala de que o recurso ele é da iniciativa privada. E isso só é possível alcançar isso, e eu imagino que seja assim com vocês, a partir de ter essa clareza do planejamento, do plano de mobilização, de ter isso claro, né? Senão também não sair batendo a porta, né? Obviamente vocês saem batendo a porta, mas assim, sem ter isso previamente definido, também vai trazer as suas dificuldades, vai trazer aí também a desconfiança, né? Enfim, se queres falar alguma coisa sobre isso. Eu sempre penso, Loriberto, que gestores, né, e o setor de mobilização de recurso precisa gostar de números, né? Precisa ter uma veia voltada para a questão estatística, analítica, né, e pesquisadora. Né? Isso é extremamente importante. Dentro do planejamento estratégico, e aí a gente desdobra em setores, eu vou falar especificamente da mobilização de recurso, a gente trabalha muito com dados e fatos, né? Então, a gente busca lá o primeiro diagnóstico para saber como a gente está, e o segundo diagnóstico é aonde a gente quer chegar, né? Então, sempre a pergunta, onde eu quero ir, né? E por que eu capto recurso? Diante disso, dentro do nosso planejamento, lá do plano de ação, tem uma rubrica lá chamada estratégia. A estratégia que eu vou tomar para que realmente eu consiga acelerar isso, né, e escalar a mobilização de recursos. Então, vamos imaginar que eu me estruturei o meu setor de mobilização de recursos com um captador. Eu tenho lá uma campanha para pessoa física e uma campanha para pessoa jurídica, né? E também tem uma oportunidade de escrever um projeto, daqui a pouco incentivado ou não, né? Primeira pergunta que a gente tem que saber, né? Onde está quem é o meu público e onde está o meu público? Né? Meu público da pessoa física, todos aqueles que conhecem a nossa instituição, o nosso trabalho, podem ser doadores. Perfeito. E onde é que estão? Estão na localidade onde eu estou instalado, né? Ao redor, em torno, e no raio aí de 20, 30, 50 quilômetros. Vamos botar 50 quilômetros, né? Então, a gente precisa mapear isso, né? Onde eu estou instalado com a minha instituição e quanto eu tenho de população em torno e no raio de 50 quilômetros. Eu descobri que eu tenho 200 mil pessoas, né? Beleza, então eu já parto de um pressuposto que eu posso pedir doação pessoa física para 200 mil pessoas, beleza. Pessoa jurídica precisa ser mais apurado, mais detalhado, essa pesquisa, porque tudo é pesquisa. Esse diagnóstico ele tem que buscar uma pesquisa para te dar dados, precisa ter dados na mão, para daí tu ir para a estratégia, né? No raio de 5 quilômetros, quantas empresas no raio de 5 quilômetros eu tenho? Porque essas empresas, com certeza, esses funcionários ouviram falar
ou já conhecem o que eu faço. Eles estão aqui do lado, estão em meu entorno. Passam na Né? frente, Ah, enfim. eu descobri que meu comércio aqui tem 30 lojas e descobri que tem 10 indústrias aqui. Beleza. Esses comércios, essas indústrias, quantos funcionários tem? Se a gente for fazer um levantamento aí na CDL, na Associação de Empresariados, né? No próprio tem ferramentas de pesquisa aí, no IBGE, enfim. Né? Vamos ter que pesquisar. Uhum. Né? Isso é um trabalho da mobilização de recursos para reter dados. Descobriu isso? Beleza, agora vamos para dentro desse projeto. Esse projeto é incentivado? Se ele é incentivado, eu preciso descobrir, nesse raio, fiz a minha pesquisa, quantas empresas são tributadas pelo lucro real. São empresas aptas a destinar investimento para o meu projeto. Né? Essas empresas, quantos empresários têm? Quantos fazem a contabilidade, né, a sua declaração pelo modelo completo? São potenciais doadores para os meus projetos incentivados. Preciso ter essas informações na mão. Tendo essas informações na mão, eu fiz a pesquisa, né? Olha o meu cenário, eu tenho dados agora e fatos, beleza. Qual é a minha estratégia de comunicação agora? Ah, Beto, mas eu sou sozinho na mobilização de recursos. Beleza? Tu é mobilizador. Será que não tem alguma agência, né, alguma empresa de comunicação, uma rádio local, um cara com expertise em mídias digitais, né, alguma televisão local que possa apoiar a minha instituição para eu chegar até esse público? Né? Chama para dentro, pro bono. Pai, eu prometo para ti que quando a gente tiver dinheiro, a gente faz um contrato e a gente vai pagar o que a gente pode pagar, mas agora eu preciso da tua ajuda. Ação social, né? Puxa ele para dentro da tua campanha pessoa jurídica, faz uma parceria com ele, bota ele pro bono para ele comunicar o que tem que ser comunicado. Então, estratégia. Como é que eu chego, né? Empresas não têm outra estratégia. Estratégia de empresa é seguir processos, é prospecção, né? É primeiro entrar em contato com quem que eu falo. Com quem que eu falo aqui é do bairro da Juventude, com quem que eu falo sobre investimento social? Quem que eu falo sobre projetos sociais? Ah, tem que falar com o Felipe do marketing. Pode passar o contato dele? Aqui é do bairro da Juventude, gostaria ter a oportunidade de apresentar o nosso. Beleza, falou com o Felipe, prospectou, falou com o Felipe, agendou uma reunião. Aí tu se prepara para essa reunião, vai lá, apresenta na reunião e tenta fazer o fechamento dessa reunião. Fez o fechamento, o Felipe entendeu, a empresa dele entendeu, botou recurso no projeto, agora vai ter que manter, nutrir esse relacionamento. Cria uma régua de relacionamento, né? Bota lá, Felipe Marketing da empresa João de Barro, né? Beleza. Pô, eu liguei para ele, marquei uma reunião. Beleza, agora eu vou mandar para ele a cada mês ou a cada 15 dias um pequeno informativo do que eu estou fazendo aqui na instituição com o projeto dele. Investiu. Começa a nutrir. Então, tem processos com pessoa jurídica que a gente precisa cumprir e realmente a gente consiga conectar as empresas jurídicas, os PJs, na causa. Eles precisam se apropriar do projeto, eles precisam ter o sentimento de pertencer ao projeto, né? Aqui no bairro nós temos projetos incentivados, cultura, esporte, FIA, né, e outros projetos. Nós temos 13 projetos simultaneamente sendo tocados aqui dentro. Hoje são mais ou menos 7 milhões e meio de recursos através de projetos que estão sendo executados aqui dentro. Né? Então, só que são aproximadamente 90 investidores. São 90 PJ que colocam dinheiro forte dentro da instituição. Né? A gente chama, quando a gente senta, eu sempre dou essa dica, quando a gente senta com o empresário, a gente não fala de doação. O empresário não gosta de doar, gosta de investir. Fala em investimento social. Pessoa física gosta de doar, né? Então fala em doação para ela, certo? Voluntariado. Pessoa jurídica não gosta de doar, ele gosta de investir, ele gosta de ver o recurso dele sendo investido e multiplicado, dando resultado. Né? É bastante importante isso. E claro que, obviamente, tem os processos do projeto, né? Que é escrever, submeter, habilitar, fazer o diário oficial, começar a captar. Captou, captou o percentual mínimo, começa a executar.
começa a registrar dados e fatos para prestação de contas, né? Começa a estruturar essa prestação de contas, finalizou o projeto, tem que prestar a prestação, tem que fazer a prestação de contas, é obrigação isso. Ah, não é bonito? Não, não é bonito nada. Esqueçam de bonito. É obrigação do terceiro setor fazer. Uhum. O recurso não é nosso. E isso a gente ganha, a gente tem uma vantagem competitiva gigante aqui no bairro. A gente faz muito bem isso. Estamos visitando nessa época agora 280 empresas. A gente senta para tomar um café, a gente olha nos olhos do empresário, a gente agradece, a gente leva o nosso coral lá, que é o roteiro de Natal que a gente tem, eles cantam, materializar esse agradecimento, a gente presta conta dos dados e fatos do plano. E é isso, a gente nutre o próximo investimento. Uhum. Né? A gente nutre o próximo recurso. É isso. Eu acho que isso é importante, né? E talvez muitos, né, de muitas organizações, e aí independe do tamanho, né, esquecem, querem só o dinheiro. E esquecem disso que você trouxe agora. Nutrir o relacionamento. Né? Eu quero esse dinheiro só para agora, né? Quero esse parceiro só para aquele momento, para aquela emergência que eu tive, ou eu quero ele para o resto da vida apoiando e fazendo esse investimento na minha instituição. Né? A gente que lida aí com consultoria também, com organizações, né? Muitas vezes elas se esquecem disso, né? Elas precisam do recurso para apagar um fogo, né? Estou com essa necessidade, eu preciso resolver, né? Mas a tua fala agora, eu quero trazer isso como um destaque, assim. Talvez, e a gente deve ter, num futuro não muito distante, um canal de cortes aqui do nosso podcast, e essa vai ser um corte, assim, né? Nutra o relacionamento, né? Isso é extremamente importante. É, tomar esse cafezinho, né? Eu já visualizei isso aqui, né? Levar o coral, poxa, né? Vai tocar o coração, né? Toca o coração de qualquer um, né? E se o investidor, se a empresa tá junto aí e vê isso efetivamente acontecendo, é óbvio que ela vai continuar, né? A não ser que ela esteja passando por um processo né, de dificuldade financeira, senão ela vai continuar junto, né? Porque ela vê o resultado, né? Isso é muito importante. A prestação de contas, né? No futuro aí vai ter um episódio especial sobre prestação de contas também, mas trazer essa tua fala aqui junto, ela é muito importante, né? É, e, vamos lá, de novo, assim, muitos querem só o dinheiro e esquecem da contrapartida principal, né? Que é fazer a prestação de contas, né? Infelizmente, Loriberto, aqui aquela pergunta que eu fiz lá no início, por que que a gente está captando recurso, não foi respondida, entende? Se a gente não souber por que que a gente está captando, fica o recurso pelo recurso, Isso, certo? isso. E isso não pode acontecer, porque daí tu começa a colocar em xeque a tua confiança, a tua credibilidade, e não só da tua instituição, mas do terceiro setor todo. Tu faz isso na tua cidade, com a tua instituição e faz de modo errado, vai refletir nas demais instituições que às vezes estão fazendo um trabalho sério, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Eu me lembro que há 30 dias atrás nós tivemos na região de Blumenau, Gaspar, nós temos investidores em Gaspar, Blumenau, Timbó, Indaial, Jaraguá do Sul, Joinville, Piraberaba. A gente foi visitar um a um, eu e meu diretor. A gente levou a prestação de contas em mão, física, levamos todo o material digital dos projetos, né? Que a gente está nessa onda agora digital, a gente tenta evitar pressões, né? Enfim, e a gente tomou um café com esse pessoal, muitos investiam na instituição, não conheciam o bairro da Juventude, a gente foi lá, levamos todo o material, né? Apresentamos o vídeo da instituição, apresentamos o vídeo das oficinas que estão dentro do projeto e eles investem, para eles materializar. Se eles não podem vir aqui por algum motivo de agenda tal, a gente leva o bairro até eles. Certo. Aham. Entende? Então eu acho que é isso, né? E o que que acontece? Muito engraçado,
fez os novos lançamentos dos nossos projetos esse ano, todas essas empresas, sem exceção, aportaram novamente nos projetos. Que legal. Entende? Então, quer dizer, é a recorrência. Não existe nenhuma instituição dentro da mobilização de recursos que vai se manter a longo prazo se não tiver a recorrência. Precisa trabalhar a recorrência. Doação pontual é importante? Claro que é extremamente importante, mas é recorrente que vai dar sustentação, né, no teu negócio a longo prazo. Hoje, Loriberto, só para te ter uma ideia, 32% que nós temos hoje aqui vem de pessoa jurídica, esse recurso, 13 milhões, 32% vem de pessoa jurídica, e é um recurso livre, não é carimbado, não é nada. 30% vem de pessoa física, a gente somando aí dá mais aí aproximadamente aí 7 milhões e meio, certo? 34% vem através de projetos, seja incentivado, seja livre. Entende? 4% aí vem de eventos, vem de rifa, cartão de Natal, vem de outras rubricas, de outras fontes de recursos que a gente tem. Então, quer dizer, se tu pegar pizza, ela está extremamente dividida, né? Mas só aí vem tudo da iniciativa privada, 100%. Entende? Então a gente fica muito feliz porque a gente buscou equilíbrio, né, nessas contas. Por quê? Porque se der, o Brasil é muito suscetível a essas questões econômicas. Der um baque na pessoa jurídica, no sentido de crise, questão fiscal, questão tributária, enfim, é muito suscetível, a gente segura com pessoa física com projetos. Se der no projeto, a gente segura com pessoa jurídica, enfim. Então a gente vai trabalhando as estratégias para se manter essa pizza bem dividida e a gente não ponha os ovos tudo numa cesta só, né? A gente não corre o risco daqui a pouco, no final do ano, a gente não fechar as nossas contas em azul, né? Esse é outro ponto importante também. Não deixar tudo, não ter uma única fonte, né? A gente acaba também tendo contato com instituições que trabalham apenas por projetos, com projetos, né? E tem funcionado, né? Mas e se tiver uma mudança na lei, de alguma lei de incentivo, por exemplo, né? Se a política pública mudar, ferrou, né? Pode entregar a chave da instituição, né? Da organização, que a coisa realmente vai ficar complicada, né? Não, é muito Verdade. importante essa diversificação. Bom, lei de incentivo você falou, vocês usam esporte, cultura, fundo da infância. Nós temos outras leis também, né? Algumas já sinalizadas aí agora em dezembro, inclusive, que vão retornar a partir do ano que vem, que são as duas da área da saúde e assistência, né? Que é uma notícia muito boa, né? E temos a partir do ano que vem também a outra lei, que é a lei da reciclagem, né? Que também vai aí possibilitar algumas questões, né? Hoje o bairro trabalha com as três, principalmente ali, esporte, cultura e FIA, ou tem mais algo já no radar aí também? Eu sempre digo que o tempo vai passando e a gente vai ficando melhor, né? E o nosso planejamento ele vai ficando cada vez mais afinado em relação a isso. E é uma coisa que a gente tem muito forte dentro do bairro, é ser bem informado, né? Então, nós temos hoje, lá em 2009, foi a primeira lei de incentivo que o bairro começou a trabalhar, que foi esporte. Em 2012, a gente começou a trabalhar com cultura, né? Tá escutando? Opa, tô. Deu uma travadinha, mas Deu um tá pico. ok aí. Então, vamos lá. Em 2009, o bairro começou a trabalhar com a primeira lei, né, de incentivo, que foi o esporte. Em 2012, com a cultura. Com o FIA, a gente trabalha, né? Então, a gente tem aqui hoje... Atualmente a gente está captando 1.257.000 na cultura, estamos captando, 1.337.000 no esporte e 1 milhão no FIA. A gente está captando atualmente e a gente vai bater a meta, se Deus quiser, na semana que vem. Todos esses três projetos vão estar 100% captados. Opa. Né? Nós captamos em 2021 só para o fundo de infância 1.404.000, só para o fundo. 2022 até o dia de hoje, 831.000. Nós captamos só para o fundo de infância, né? Então a gente está muito feliz porque
Tem um projeto lá de 990 mil, a gente já captou 831, falta aí 160 mil para captar. E até o final da semana que vem, se quiser, está zerado. Nós já temos um projeto escrito do PIC para a cultura, já temos escrito, a gente só está alinhando e ajustando a planilha orçamentária para submeter à Fundação Cultural, né? Já estamos escrevendo o projeto de reciclagem, a gente trabalha com um projeto de reciclagem muito forte dentro da instituição, e a gente vai, inclusive a gente visitou uma escola referência em São José, para reciclagem, a gente vai estar tendo uma metodologia aqui, vai ter um projeto de reciclagem. A gente tem um projeto de biogás aqui, é uma empresa de São Paulo que está investindo, ela investiu R$ 200 mil ano passado, a gente atendeu 5 famílias aqui, um equipamento de biogás, que esse equipamento é israelense. Esse equipamento ele produz fertilizante através de restos de comida, ligado ao próprio banheiro da casa, e além de fertilizante, ele também produz gás para cozinha. Então, as famílias hoje não compram mais gás de cozinha. Esse aparelho ele produz para consumo próprio esse gás de cozinha. E a gente construiu um aparelho, a gente trouxe um aparelho desse para cá para ser didático para as crianças aqui. Tem toda uma metodologia educacional em direção a esse projeto. E a empresa, ela investiu sem conhecer no bairro, sem acreditar no bairro, porque veio lá do financeiro, enfim. Eles não acreditaram. O CEO esteve visitando a gente aí fazem 30 dias, mais ou menos. Eles vão agora investir próximo a R$ 2 milhões. Vai crescer aí 10% o investimento, 10 vezes o investimento que eles fizeram inicialmente. Eles querem atender 50 famílias agora. Olha que legal. Com esse projeto. Inclusive, nós, Bairro da Juventude, vamos ser responsáveis pelo projeto deles de implementação em Cubatão. Eles querem fazer isso em Cubatão, porque eles têm uma filial na cidade de Cubatão. Cubatão tem um problema muito sério lá de saneamento básico. Querem que a gente vá lá implementar e implantar esse projeto lá em Cubatão deles, em Tratativa. E é isso, a gente não para de fazer, entende? A gente está pesquisando, a gente sempre está de olho nas leis e sempre trazendo novidades e sempre sentando para negociar. Quero dizer para vocês que esses projetos de cultura e esporte aqui, fase 12, esses projetos são investimentos para investir em 2024 e 2025 nos projetos. 2022, 2023, 2024 já estão captados, entende? Então, a gente sempre está um passo à frente. Por quê? Porque a gente pensa a sustentabilidade da instituição. Com isso, a gente ganha vantagem competitiva diante do cenário atual, seja econômico, seja social, e a gente garante recursos para que não pare os projetos dentro da instituição. Então, até 2019 não tinha setor de projetos aqui, quem fazia era o nosso diretor. Estruturou um setor de projetos que hoje o Neto, a equipe dele é responsável, faz com maestria. Ele passa para nós depois e o nosso setor de gestão de recursos corre atrás que a gente consiga suplementar através de executar, qualidade. Legal. Só fazer um parênteses aqui. A gente já teve um episódio sobre elaboração de projetos com o nosso amigo Jamil. Então você pode buscar no canal aí, pesquisa sobre projeto, captação de projeto. Você vai encontrar também um episódio muito bacana, um bate-papo com o Jamil aí, que trouxe o passo a passo da elaboração de projetos. Beto, eu acho que é importante a gente deixar um recado aqui também, que nós estamos em dezembro, né, e que as pessoas físicas e jurídicas elas podem fazer alguma coisa aí até final do ano, né? Queres dar o recado aí, deixar a dica aí? A gente tem 2 recados importantes, né? Você que tributa, a sua empresa tributa o lucro real, né? Você está apto a fazer investimentos sociais em projetos em Santa Catarina e no Brasil, de forma que você consegue impactar milhares e milhares de vidas aí, seja através de metodologias, através da cultura, que leva à educação,
do esporte, que também leva à educação, né? Do Fundo de Infância e Adolescência, né? Que impacta diretamente os nossos municípios, né? E os projetos dos nossos municípios. Fundo do Idoso, para mim é uma causa extremamente importante, né? E o nosso país, em função da natalidade, está ficando mais velho, né? A gente precisa se preocupar isso, vai ser uma grande causa nos próximos 5, 10 anos aí, que vai ter um investimento gigantesco, não tenho dúvida disso. O PRONAS, né, que são projetos para deficiência física, nós precisamos ter um Brasil melhor, as cidades adaptadas para dar acessibilidade a essas pessoas tão importantes, né, que fazem parte, que são cidadãos, que pagam seus impostos, né, que fazem parte da nossa sociedade, né, e parece que são excluídos, né, em função disso, e não pode ser, tem que ser o movimento contrário, a gente precisa incluir cada vez mais. Isso. O Pronon, né, que cuida de uma causa extremamente importante para tudo, que é a saúde, né, que é a questão oncológica, seja infantil, adolescente, jovem, adulto, idoso, né, tão importante que tantas pessoas sofrem, tantas famílias sofrem com isso, né, e a gente precisa estar cada vez mais preparado, né, e esses investimentos só fazem bem. Você não onera o caixa da sua empresa, você obrigatoriamente vai pagar um imposto de renda, então você pode destinar imposto para projetos sociais. Você, pessoa jurídica, você pode destinar, se você faz parte, né, do grupo que fazem a sua declaração completa, você pode destinar até 6% para os fundos, né, de infância, adolescência e idoso, 3% para infância e adolescência e 3% para o idoso. Isso impacta diretamente a localidade que você mora, né? Seu bairro fica mais forte, seu município fica mais forte, seu estado fica mais forte. Destinem. A partir do ano que vem, né, Lauriberto? Tu é contador, né, de referência. A partir do ano que vem vai subir isso, né? Para projetos de esporte vai passar para 2%. As empresas podem investir 2% ao invés de 1%. Então a gente vai subir a régua, né? Vai subir também a responsabilidade das organizações sociais em relação a isso. E a pessoa física passa para 7%, né? Então a gente fica muito feliz que ano que vem a gente vai ter um ano, se Deus quiser, né, mais próspero em relação aos investimentos sociais através dos projetos sociais. Então deixe, né, a sua contribuição através do seu imposto de renda. Que obrigatoriamente você vai pagar ou vai restituir como pessoa física. Como pessoa jurídica você vai pagar obrigatoriamente, né? Não vai onerar o caixa de vocês, vai voltar tudo 100% para vocês. Vocês vão deixar os seus municípios cada vez mais fortes, o impacto nas comunidades cada vez mais forte, e vocês, enquanto empresa e família, ficam mais fortes. E a gente vai ter uma sociedade mais saudável, mais igual, mais forte, né? E com menos violência, com menos inclusão, com menos exclusão, aliás. E a gente precisa proporcionar isso para uma sociedade mais forte, porque todo mundo ganha, né? Quando a gente fala de um negócio social, é o ganha-ganha, isso vai promover coisas positivas para o outro ser humano, a gente não pode deixar de fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então contribuam, né? Contribuam, destinem, invistam, porque isso é extremamente importante para nós seres humanos, né? E para vocês vai fazer super bem. Ajudar o outro sempre faz bem. É isso. Uma fala que eu sempre destaco também é que esse é um recurso, né? A gente acaba reclamando e ouve tantos reclamarem, eu pago tanto imposto e não sei o que é feito com ele. Bom, essa parcelinha, né, você sabe para onde ela vai. Você pode acompanhar o que está sendo feito com ela. A gente já falou antes aqui da prestação de contas, né, que é feita com tanto amor, né, amor e café, né, Beto? Verdade. E você sabe onde esse dinheiro está sendo aplicado. Então não deixe de fazer a sua destinação do imposto, isso realmente é muito importante. E uma outra fala que eu também saliento sempre é que são ações individuais, mas o resultado ele é coletivo. E isso, né, às vezes você pensa, puxa, mas eu só consigo destinar R$ 10. Ótimo, destine esse 10, porque o 10 mais 10 são 20, né, e se multiplicado por 10 pessoas, isso vira um montante bem considerável e que vai fazer a diferença. Né?
Loriberto, eu sempre digo 3 coisas quando a gente destina ou a gente investe socialmente. Tu deixa economicamente o teu entorno mais forte. Por quê? Porque os recursos das organizações sociais vão ser investidos localmente, Uhum. regionalmente, vai ficar no município. Isso é muito bom, né? Segundo, você pode fiscalizar a qualquer momento. Vá na sua organização social que você investiu, verifique lá os números, aonde está sendo investido o Uhum. teu recurso. Então isso é muito claro. O governo federal tu não consegue fazer isso. E outra mais importante, eu acho que é a mais relevante, é o impacto social que volta para ti mesmo, para a tua família, para os teus funcionários, para a tua empresa, né? Para o teu entorno, para o teu município, o impacto social gerado através desse recurso. Então, tu faz uma ação solidária, investe em projeto social, só faz bem, só fortalece tudo, todo mundo fica mais forte. Então, façam, não deixem de fazer. Isso é extremamente importante e essencial. É isso aí. Muito bem, meu caro, nós estamos sim. Sabe quanto tempo a gente já está conversando aí? Não. Uma hora e. É O tempo passa muito rápido. 1 hora e 6 minutos agora, exatamente, tá? E é muito bom, né? A gente ouvir essas histórias, essas falas que só reforçam, né, a importância de você ter o planejamento, de fazer um planejamento, de você conhecer a sua instituição, que é muito importante, né? É o primeiro passo, né? E ouvir essas histórias de sucesso também, mas todas com suor, né? Nada vem sem ter o suor junto, né? Mas mostrar assim que é possível a partir do momento que você se estrutura para isso, né? Arregaça as mangas, porque esse dinheiro ele não vem de graça também. Não adianta sentar na cadeira e esperar que alguém venha lhe oferecer, né, recurso. Você precisa correr atrás, você precisa mostrar o que você vai fazer com ele, né? E cara, eu tenho só a agradecer aí esse bate-papo tão legal. E claro que a gente poderia talvez abordar muitos outros assuntos, mas aí eu vou ficar sem assunto para podcast depois. Então a gente já deixa aí um gancho aí para frente, falar de outras coisas tão boas aí que tem acontecido esses últimos anos aqui no nosso estado, né? Eu não posso deixar de citar aqui também, né, com muita maestria, o Beto conduziu o processo do Amigo do Leão, que foi um prêmio muito especial, uma campanha que a gente fez aí no decorrer desse segundo semestre de 2022, né, e reconhecemos aquelas instituições, aquelas empresas e pessoas físicas que estão fazendo a diferença, né, e que isso sirva de estímulo para que muito mais, né, possa ser feito, né. A gente tem números também, né, Beto, para falar do quanto é o potencial que a gente tem aqui em Santa Catarina, pensando em termos, né, de lei de incentivo, e o quanto a gente está distante desse potencial, né. Então tem muita coisa para caminhar. Fica de novo o convite, né, reforçar a fala do Beto: não deixe de destinar o seu imposto, isso vai fazer a diferença na vida de muitos, né. E Beto, eu queria, assim, talvez já indo para os finalmentes aqui, é, pedir assim para você deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, né? É, de estímulo e, enfim, o que está no teu coração aí nessa nossa reta final aí de episódio. Legal. Falar de números, né? É importante salientar que são quase 187 milhões, isso é números da Receita Federal. 187 milhões de reais para Santa Catarina, pode ser destinados através do imposto de Só renda. da pessoa E a física, né? gente consegue ter, de pessoa física, a gente só consegue hoje um número de 5%, né, desse recurso. E no Brasil são mais de 7,8 bilhões de reais que pode ser destinado. A gente atinge aí 4,5%. Então, acho que tem muito trabalho para ser feito, né? Muitas pessoas para serem conscientizadas, né? Chamo aqui, faço um chamamento, né?
para o CRC Santa Catarina e os contadores, né, muitos contadores, para serem também conscientizados. É um público gigante e formidável para que gere essa inspiração, né? Então a gente fica aqui o nosso convite, né? E eu quero dizer para vocês que nós somos semeadores, né? A gente tem que semear por onde a gente passa, a gente tem que semear, né? Talvez a gente não vai colher, mas alguém vai. A gente precisa semear, né? Meu pai, ele tinha uma máxima que ele dizia: infeliz do homem que morrer e não for lembrado, né? Então, eu acho nós, enquanto seres humanos, cidadãos, eu estou falando cidadão, e agora também como coordenador de mobilização de uma grande nação, que nós precisamos deixar legados, nós precisamos ser exemplos, nós precisamos gerar inspiração no outro, né? Então, a minha pergunta, né, provocativa aqui, propositiva, é qual o legado que você quer deixar, né? Qual o legado como pai você quer deixar para os seus filhos, né? Qual o legado como mãe você quer deixar para os seus, né? Qual o legado como família a gente quer inspirar outros a fazerem, né? Como nós como cidadão, o que nós estamos promovendo por onde a gente passa, né? Muitos dizem, né, que o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo. Nós do terceiro setor, a gente precisa inspirar outras pessoas, e você gostaria que não ficasse no anonimato. Se dissesse para outra pessoa: olha, eu destino o imposto de renda para uma organização social e lá eu impacto milhares e milhares de vidas, né? Porque às vezes a gente não quer aparecer, né? Mas apareçam, inspirem outros a fazerem. Você empresário, diga para o seu marketing, divulga aí que eu estou ajudando o bairro da juventude, eu estou apoiando essa campanha, eu estou engajado no dia de doar, que eu faço esses movimentos, né, para inspirar outras pessoas a fazerem. Por quê? Porque se a gente fica no anonimato, a gente fica para a gente, né? E a gente precisa dividir, compartilhar com outros, ser, fazer, inspirar o bem. A gente precisa, né? Não existe nenhum resultado na mobilização de recursos, nenhum, eu estou falando, se não tiver execução. Pode ter o planejamento mais lindo do mundo, mas se a gente não tiver execução, uma execução bem feita, bem estruturada, né, com pessoas sérias, éticas na frente, né, transparente e fazendo acontecer, a coisa não anda. Planejamento não faz as coisas acontecer. Planejamento é a nossa bússola, né? É o nosso orientador. Mas quem faz acontecer são as pessoas. Então, inspirem os outros a fazerem, seja profissionalmente ou pessoalmente, seja através de doação ou investimento social. Mas façam. Nosso sonho aqui no bairro da Juventude é inspirar desejo, né, nas pessoas de transformar o mundo. Cada vez, por onde a gente passa, a gente vai dizer: você pode transformar o mundo, seja através do seu recurso, seja através do seu trabalho, seja através do seu voluntariado, seja através de um olhar diferente para o outro. Você pode sim transformar vidas, transformar o mundo. Por quê? Aqui no bairro da Juventude, quando a gente diz que a gente transforma uma vida, a gente está transformando o mundo. Se você conseguir transformar uma vida, você está transformando o mundo. Então fica aqui meu recado. Meu recado. Seja inspiração. É isso. Legal. Forte abraço, Loriberto. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço e assim, para você que tá aí e nos acompanhou até agora, né? Não deixe de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, né? Afinal, o recado foi dado. Vamos inspirar, né? Vamos inspirar outros, né? A fazerem o bem aí. Beto, mais uma vez, muito obrigado, né? Espero que não demore muito a gente possa fazer um novo episódio para falar especificamente sobre o bairro, né? Hoje a gente trouxe aí muito essa questão da mobilização de recursos, né? E você trouxe a experiência do bairro, mas em algum momento a gente também falar especificamente sobre as ações do bairro para que isso também sirva de inspiração
para outras organizações. Aqui no podcast, cada episódio ele é inspirador, ele traz insights aí para quem gosta e atua no terceiro setor, e conhecer um pouco mais do trabalho que vocês fazem aí no bairro da Juventude certamente também vai inspirar muitas pessoas e outras organizações também, tá bem? Brigadão, e nós vamos, até caiu o meu fone aqui, nós vamos continuar com esse contato maravilhoso, né, essa amizade, agradecer pela tua amizade aí de vários anos já. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, gente. Forte Não, abraço. é isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para os novos episódios que virão aí para frente. Um abraço, até mais.